A seguir, Hora da Notícia. Parte da população do país parou hoje em mais uma greve geral. A manifestação é contra a atual proposta da reforma da Previdência. Vamos receber aqui no estúdio Alberto Acosta, o economista que é ex-presidente da Assembleia Nacional Constituinte do Equador e vai falar sobre maneiras sustentáveis de pensar a nossa civilização. Vamos mostrar também um projeto da Faculdade de Medicina da UPF que leva atendimento médico para idosos que não conseguem sair de casa. Você já ouviu falar em esclerose lateral amiotrófica? A ELA ainda é pouco conhecida e para entender um pouco mais sobre essa doença, nós vamos conversar também aqui no estúdio com a neurologista Thaíse Dalmoro. E ainda, hoje tem ópera em Passo Fundo, o evento com a apresentação de estudantes do curso de música da UPF será no Teatro Municipal. Hoje é sexta-feira, é 14 de junho, é Hora da Notícia. Parte da população do país parou hoje em mais uma greve geral. A manifestação é contrária à atual proposta da reforma da Previdência. Veja como foi a movimentação em Passo Fundo. A sexta-feira amanheceu sem os coletivos urbanos nas ruas de Passo Fundo. Os trabalhadores das 3 empresas da cidade aderiram à paralisação que acontece em todo o país. Greve também nas escolas públicas do município. De acordo com o CEPERS, 11 das 25 escolas estaduais estão paradas total ou parcialmente. Na rede municipal, os professores decidiram pela paralisação em assembleia. De acordo com a prefeitura, 4 escolas não abriram as portas na manhã de hoje. A manifestação é contrária à atual proposta da reforma da Previdência, que envolve o aumento da idade na aposentadoria, o risco de redução de salários e a retirada da Previdência da Constituição Federal, com risco de alteração a qualquer momento. O que a gente quer é isso, é que permaneça na Constituição e que a reforma atinja de preferência a quem realmente deve, que eles cobrem, que é os banqueiros e os grandes empresários. E não retirar de nós trabalhadores que já ganhamos tão pouco para sustentar nossa família. A movimentação segue até às 5 da tarde, com aulas públicas e manifestações na Esquina Democrática, no centro da cidade. Ainda sobre os protestos, a jornalista Zulmara Colucci está com a gente aqui no estúdio. Tem outras informações, Zulmara? Sim, Thaís. Informação de última hora é que a empresa Coleurb acaba de conseguir uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, garantindo a circulação de 30% da frota em horário normal, o que equivale a um ônibus por cada linha, e 50% em horário de pico. A empresa comunicou a decisão ao sindicato e já está operando as linhas a que tem direito. Teve protesto também nas rodovias da região. Agora pela manhã, em pelo menos 3 pontos aqui na nossa região. Em todos eles, na BR-285, BR-386 e também na BR-153, a forma adotada ela é semelhante. O bloqueio da pista é realizado alternando 1 hora de interrupção por aproximadamente 30 minutos de liberação. Na BR-285, o bloqueio foi no quilômetro 208, entroncamento com a RS 126, acesso a Sananduva. Participaram cerca de 150 pessoas desse ato com utilização de máquinas agrícolas. Em Erechim, a previsão de manifestação vai até a 1 hora da tarde. Depois, os manifestantes se deslocam em carreata até o centro. O trânsito foi bloqueado no quilômetro 52 da BR-153. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que monitora os pontos, neste local participaram cerca de 250 pessoas. Também teve manifestação em Sarandi, no quilômetro 132 da BR-386 e em Lagoa Vermelha, na BR-285. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Previdência. O relatório da reforma da Previdência foi apresentado ontem. O relator, deputado Samuel Moreira, fez 16 alterações no projeto do governo, reduzindo a previsão de economia para 913 bilhões de reais
para 2029, mas que pode ser compensado aí pela transferência de 40% de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para a Previdência Social. O resultado final seria de 1.130 bilhões de reais. A discussão do relatório começa na próxima terça-feira já e mais de 130 deputados estão inscritos para falar. O presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, fez um acordo com a oposição para a não obstrução do debate. Ontem, Ramos afirmou que marcaria 3 reuniões na última semana de junho para tentar votar a proposta. Só depois é que a reforma será votada em plenário e lá precisa de 308 votos. Obrigada, Zumara, pelas informações. Um bom final de semana para ti. Obrigada. Bom, nós vamos falar agora de uma alternativa ao desenvolvimento extrativista que afeta o meio ambiente e causa desigualdades entre as pessoas. É isso que propõe a filosofia do bem viver, defendida pelo nosso convidado hoje aqui no estúdio, o economista Alberto Acosta. Ele é autor do livro O Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, entre outros tantos livros que ele também é autor. O nosso convidado, ele presidiu a Assembleia Nacional Constituinte do Equador, sendo um dos responsáveis por colocar os direitos da natureza na Constituição Equatoriana de 2018. Ele está aqui em Passo Fundo por conta de uma atividade promovida pela Faculdade de Direito aqui da UPF. Seja muito bem-vindo, é um prazer para a gente lhe receber aqui. El placer es para mí. Tengo un enorme gusto de estar aquí con ustedes y con usted en particular. Perfeito. Eu só quero fazer uma correção. É a Constituição de 2008. Así es. Perfeito. O que, de fato, defende esta teoria, esta filosofia do bem viver? Empezaría señalando que no hay una teoría. Son más visiones, experiencias y muchas prácticas que existen desde hace mucho tiempo atrás en sociedades con una larga memoria, en comunidades indígenas. Comunidades indígenas que hay que anotar no pueden ser romantizadas. Comunidades indígenas que han sido y están atrapadas por la lógica del capitalismo. No podemos olvidarnos que en nuestra América, tanto en América de habla hispana como en América de habla portuguesa, la conquista y la colonización no han terminado. Pero, a pesar de eso, hay una serie de propuestas muy potentes que tienen que ver con la vida en común. Los seres humanos tenemos que vivir en armonía con los otros seres humanos y con la naturaleza. Esa sería la esencia del buen vivir. Como foi esta experiência implantada, então, na Constituição do Equador em 2008 e o que de lá para cá mudou ou vem mudando? Bueno, fue una enorme expectativa la que se generó cuando se propuso en la Constitución de Ecuador el buen vivir, también en la Constitución boliviana, y se habla de vivir bien. Lamentablemente, una cosa es lo que se propone en la Constitución y otra es la práctica. Los gobernantes de Ecuador y de Bolivia que impulsaron estas constituciones le vaciaron de contenido al buen vivir. Podemos usar un término que ojalá sea entendido, le vampirizaron al buen vivir y le transformaron en una herramienta de propaganda y en un instrumento de poder. Esto nos dice que es muy difícil construir ese buen vivir o los buenos convivires en plural desde arriba, desde el Estado. Esto tendrá que ser una tarea desde las comunidades. O que cada na sua visão e por todas as contribuições que o senhor já trouxe para esse tema, o que cada pode fazer para que esta filosofia seja colocada em prática? Yo anotaría que lo fundamental aquí es recuperar la vida en comunidad. No se trata de negar al individuo. Nosotros somos individuos, pero tenemos que vivir en comunidad. El hecho de fortalecer el individualismo y el consumismo está matando la posibilidad de una vida digna para todos los seres humanos. Quizás con una anécdota, que no es una anécdota, es un hecho histórico. En enero del año pasado, en Inglaterra, ese país tan rico y poderoso, se estableció el Ministerio de la Soledad para acompañar a millones de personas que viven un individualismo que les está matando. Entonces, la tarea es, sin negar lo individual, recuperar lo comunitario. Comunitario con los seres humanos y comunitario con la naturaleza.
Olha, muitíssimo obrigada pela sua participação Eu lhe quedo aqui. muito agradecido. Um prazer para a gente poder entender um pouquinho desse movimento que o senhor criou no Equador. No he criado nada, yo simplemente leo la realidad del mundo indígena y le traslado para la discusión. Que bacana. Mais uma vez, obrigada. Um bom retorno. Muchas Obrigada. gracias. E olha, no próximo bloco a gente vai mostrar uma iniciativa muito bonita, um projeto da Faculdade de Medicina que leva atendimento médico aos idosos que não podem mais sair de casa. É depois do intervalo. O fim de semana deve ser de tempo seco e temperatura que pode passar dos 25 graus. Veja mais na previsão. E o tempo segue firme neste sábado, sol com algumas nuvens durante o dia, mínima 16 e máxima 25 graus. Também no domingo, sol com poucas nuvens, não há previsão de chuva, mínima 16 e máxima 25 graus. Estima-se que 700 pessoas aqui no Rio Grande do Sul tenham essa doença, esclerose lateral amiotrófica. Ela também é conhecida como ELA. A doença, ela atinge o sistema nervoso e afeta funções físicas. Ela ainda é pouco conhecida, tanto pela população quanto por pesquisadores. E para a gente entender melhor sobre este assunto e falar também sobre uma atividade que vai acontecer no próximo domingo em Passo Fundo, nós convidamos a neurologista Thaís Dalmoro, aliás, formada em medicina aqui pela UPF. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu queria começar lhe perguntando o que é esta doença, esta esclerose lateral amiotrófica. Então, Thaís, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva, tá? Ela afeta principalmente os neurônios responsáveis pela função motora. Então, por isso, o paciente começa com sintomas que é a fraqueza muscular progressiva e esses sintomas vão evoluindo. Ele pode ter câimbras, muito comum, e aí ele começa a ter distúrbios de deglutição. Tá? E nas fases mais avançadas, como a gente tem uma atrofia da musculatura, esse paciente desenvolve uma dificuldade ventilatória, né? Então ele precisa de aparelhos para que ele possa respirar de forma adequada, que ele mantenha a função pulmonar adequada. E dentro desse quadro, a cognição é preservada. Então, o paciente ele tem uma ideia do ser, ele sabe o que está acontecendo, ele tem a inteligência preservada, de forma que a força motora está prejudicada. Doutora, então nós estamos falando que com o passar do tempo, a progressão da doença implica em perder a mobilidade, Isso. algumas dificuldades para alimentação e respiratória, Isso. porém, em termos intelectuais, esta pessoa é plenamente capaz. Plenamente capaz e funcional, A exatamente. medicina já descobriu as reais causas dessa doença? Segue estudando? Então, há vários estudos sobre isso, né? A gente sabe que até 10% dos casos tem uma transmissão genética que é familiar, mas os outros 90% dos casos a gente não tem uma definição. Sabe-se que o tabagismo, a exposição a metais pesados, inseticidas pode ser uma causa, mas nada muito definido ainda. Nada né? absoluto. Doutora, há um gênero preferido? Essa doença acaba atingindo mais homens ou mulheres ou não necessariamente? Em princípio, mais homens, né? E na idade mais ou menos dos 50 anos. Normalmente, os primeiros sinais aparecem em torno dos 50 anos. Isso, em torno dos 50 anos. E aí o paciente tem essa fraqueza muscular progressiva. E é justamente lhe pedir para repetir os primeiros sinais, então, essa fraqueza muscular, câimbras também. Pode ter câimbras, às vezes alguns espasmos na musculatura, o paciente nota isso e vai nos procurar por esses espasmos, que isso é um sinal de degeneração desse nervo, né? E aí o paciente procura o médico com esses sintomas. E às vezes o médico também não tem conhecimento, porque é uma doença que ela comete de 2 a cada 100 mil pessoas, né? Então é uma doença que ela é rara. No Brasil a gente estima que tenha cerca de 15 mil pessoas com a doença, a mesma incidência norte-americana. E os médicos também não têm um conhecimento sobre isso. Então às vezes o diagnóstico atrasa um pouquinho em relação a isso. Como funciona o tratamento, já que ela é uma doença degenerativa e progressiva? Isso, então assim, não existe nenhuma medicação
que impeça a progressão dessa doença. A gente tem uma medicação disponível no SUS, que é o Riluzole, que ele aumenta a sobrevida, então de 6 meses a 1 ano, mas o mais importante é a reabilitação com tratamento multidisciplinar, né, que envolveria fisioterapia, nutricionista, fonoaudióloga, a terapia ocupacional junto com o médico neurologista, né? Então os estudos mostram que essa terapia multidisciplinar ela aumenta a qualidade de vida e a sobrevida desse paciente. Então ele pode viver mais quanto mais precoce ele instituir essas medidas. Há uma previsão de quanto uma pessoa consegue, de por quantos anos, por que período ela consegue sobreviver com essa doença? Então, mais ou menos a maior parte dos casos, a sobrevida é de 2 a 5 anos. Tá? Menos de 5% tem uma sobrevida até 20 anos. Né? Inclusive, a gente tem o caso do fundador, o seu José Serafim, que é o fundador da Associação Regional da Esclerose Lateral Amiotrófica, ARELA, no Rio Grande do Sul, e ele já tem a doença há 16 anos. Né? Então, são casos raros, mas pode acontecer. Doutora, muito rapidamente, no domingo haverá uma mobilização, uma caminhada, não só em Passo Fundo, mas a gente quer convidar as pessoas para que participem na nossa cidade. Gostaria de convidar, então, porque a Associação Regional da Esclerose Lateral Amiotrófica, junto com o Instituto Mani, está promovendo essa caminhada, tá? É uma caminhada que vai sair da frente do Instituto Mani, ali na Capitão Eleutério, tá? 1901. E a gente quer convidar as pessoas que possam participar, porque esse é um dia de conscientização da esclerose lateral amiotrófica. Teve um desafio em 2014 do balde do gelo, não sei se vocês lembram desse desafio, vários atores famosos, né? Então, para que as pessoas conheçam a doença e as pessoas que já têm a doença saibam que a ARELA também está disponível para ajudar na questão de tratamento multidisciplinar e na questão de conseguir a medicação. Também. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações. A gente vai seguir aqui falando da sua área, que é da área de medicina, mostrando uma iniciativa muito bacana do curso que você fez aqui na universidade. Ótimo, obrigada. Obrigada, bom final de semana. Igualmente. Idosos que não conseguem sair de casa para buscar atendimento em postos de saúde recebem a visita de alunos do curso de medicina da UPF. O projeto se chama Adote um Idoso e pretende dar mais qualidade de vida aos pacientes. Seu Stanislau tem 93 anos. Ele trata câncer de pele e já fez 4 cirurgias na perna e quadril. Há mais de 1 ano não consegue caminhar sozinho e recebe ajuda da mulher, Dona Maria. A família passou a receber a visita periódica de futuros médicos. Luiz é aluno do 7º período do curso de medicina. Ele conversou com o paciente e com a cuidadora. Quis saber sobre os tratamentos que realiza, os remédios que toma. Examinou seu Stanislau, fez a limpeza de um ferimento na orelha e constatou que se trata de uma infecção. A visita à casa dos idosos faz parte da formação dos alunos do curso de medicina da UPF. A partir do 6º semestre, eles já estão prontos para fazer esse tipo de avaliação e levar as informações aos professores. Caso seja necessário, os médicos vêm até a casa do paciente e fazem as prescrições necessárias. A maioria das pessoas que fazem o curso, elas não têm esse contato mais com as famílias em situações mais debilitadas. Eu acho muito importante isso, porque a gente pode dar várias orientações, pedir para os pacientes fazerem várias coisas no ambulatório. Mas quando a gente tem esse contato e vê o meio que a família está inserida, a gente consegue ter uma proximidade deles e orientar melhor o que pode ser feito. O relatório é encaminhado à médica responsável pela prática de extensão universitária. A vivência hoje dos alunos é muito ambulatorial e hospitalar, né? Então a gente achou importante inserir eles dentro do domicílio do idoso para eles conseguirem observar o dia a dia daquele idoso e como que a gente pode intervir dentro daquele domicílio para melhorar a qualidade de vida dos idosos, assim como dos cuidadores também. A família também recebe atenção especial. Dona Maria se dedica 24 horas aos cuidados com o marido e muitas vezes nem ela consegue ir até um posto de saúde. O paciente idoso que está sendo cuidado, ele envolve toda a família, ele envolve todas as pessoas que estão em torno dele, cuidando dele, né? Então, aquela esposa que está 24 horas se dedicando para cuidar do marido, muitas vezes ela deixa de lado a própria saúde. E a gente tem que olhar para ela também.
Hoje à noite tem a apresentação de ópera aqui em Passo Fundo, é o Ópera Estúdio, uma ação aqui do curso de música da UPF. Veja só o convite. Olá, eu gostaria de convidar a todos para prestigiar hoje à noite o Ópera Estúdio, que é um laboratório de ópera criado com os acadêmicos do curso de música da FAC UPF, juntamente com o Coro Vocalize, que é o coral dos acadêmicos do curso de música também. Os alunos são do 1º até o 7º semestre, estão envolvidos na criação do personagem, na confecção das maquiagens, na parte interpretativa de áreas de ópera. São várias óperas de compositores diferentes. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível a ser entregue para caridade posteriormente. Será às 19h30 aqui no Teatro Municipal Múcio de Castro. Convido a todos vocês para prestigiar essa ação do programa Musique, da FAC UPF. Essas foram as informações de hoje. As nossas principais notícias estão no programa A Semana, hoje às 11 horas da noite, amanhã e domingo às 7 da noite. O Hora da Notícia volta na segunda. Um ótimo final de semana para você.